Olá! Eu gostaria neste vídeo de apresentar a vocês o texto Obsessões e Fobias, seu mecanismo psíquico e sua etiologia de Sigmund Freud, texto de 1895. Freud começa o seu texto trazendo observações preliminares sobre as obsessões e fobias. Duas observações. A primeira, não são a mesma coisa que a neurastenia. Ai meu Deus, Vinícius, o que é neurastenia? Vamos lá, uma pausa para explicar o que é a neurastenia. No século XIX, neurastenia era um termo médico usado para descrever uma condição que era caracterizada por fadiga crônica, fraqueza, irritabilidade, dores musculares, dificuldade de concentração, distúrbios de sono, entre outros sintomas. Hoje, a neurastenia seria visto como uma mistura de um transtorno geral de ansiedade e um transtorno depressivo. A palavra neurastenia vem do grego neuron, nervo, e astenia, fraqueza, refletindo a ideia de uma fraqueza nervosa. E esse termo era uma condição muito ligada à questão da vida urbana moderna, o estresse, o trabalho excessivo, as rápidas mudanças na sociedade, a industrialização, etc. Então Freud dirá: não se ligam à neurastenia. Em segundo lugar, que é uma observação muito interessante, Freud não liga as obsessões e fobias à degeneração mental, o que era muito comum de ser feito na psiquiatria do século XIX. Ele dirá que as obsessões e as fobias são neuroses à parte. Quais são as diferenças entre obsessões, que ele chama de obsessões verdadeiras, e fobias? Em toda obsessão há duas coisas. Primeiro, uma ideia que se impõe ao doente. Segundo, um estado emocional associado. Nas fobias, o estado emocional é sempre a angústia. Nas obsessões, ela pode ser a ansiedade, a dúvida, o remorso, a cólera. Bom, quanto às obsessões, duas características que marcam este traço patológico. Primeiro, o estado emocional se tornou permanente. Segundo, a ideia associada não é mais a ideia justa original, relacionada à etiologia, à causa da obsessão, mas uma que lhe toma um lugar, uma substituição. O que Freud está querendo dizer é o seguinte, a partir de um afeto doloroso, de uma angústia, de um trauma, o indivíduo, como mecanismo de defesa, troca, substitui este afeto doloroso, essa angústia, este trauma, por uma certa ideia. A prova disso é que sempre podemos encontrar nos antecedentes do paciente, na origem da obsessão, a ideia original que foi substituída. Então, em toda neurose obsessiva, há uma troca, uma substituição. Nós precisamos, então, encontrar a causa dessa obsessão. Quando nós encontramos a causa dela e o paciente a elabora, este sintoma então se enfraquece e pode ser curado. Para Freud, essas ideias substituídas, esta substituição tem características comuns e correspondem a impressões dolorosas, penosas da vida sexual do indivíduo que este se empenhou em esquecer. Vou dar um exemplo de um paciente meu. Ele tinha um pensamento obsessivo em contrair infecções sexualmente transmissíveis. E o mais curioso é que ele quase não praticava sexo e, quando praticava, usava preservativo. Mas, mesmo assim, ele se atormentava com a ideia de ter sido contaminado com alguma doença. Passava noites em claro, não conseguia trabalhar, sentia-se profundamente ansioso. Nós descobrimos que isto estava ligado a uma vivência masturbatória na infância, em que, quando ele se masturbava, a mãe brigava com ele e de uma forma muito veemente e o humilhava perante as outras pessoas. Logo então, ele passa a associar esta ideia, o prazer sexual, a algo que não pode ser cometido, não pode ser praticado, algo que precisa ser punido. A melhor forma de pensar nesse tipo de punição é a morte, ou seja, uma doença fatal. Dirá Freud de seus pacientes e diria também provavelmente do meu. Ele apenas conseguiu trocar a ideia incompatível por outra,
inapropriada para se associar ao estado emocional, que do seu lado continua o mesmo. É essa aliança errada entre o estado emocional e a ideia associada que explica o caráter absurdo próprio das obsessões. Freud traz, então, vários exemplos de obsessões. Eu vou contar um exemplo para vocês. Um homem jovem, estudante de medicina, sofria de uma obsessão. Ele se recriminava de todos os atos imorais. Ele haver matado a prima, deflorado a irmã, incendiado uma casa. Chegou a sentir necessidade de se voltar na rua para ver se não havia matado o último passante. Ou seja, ele tinha pensamentos intrusivos, claro que ele não tinha feito isso, mas tinha pensamentos intrusivos sobre isso. Qual é a substituição que ele faz? Ele havia lido numa obra de divulgação que a masturbação, que ele praticava regularmente, destruía a moral, e ele ficou impressionado com isso. Então, resumindo, a ideia original, incompatível, de natureza sexual, foi trocada por outra, a ideia substitutiva, que acaba sendo a ideia obsessiva. Mas há uma outra forma também de se desenvolver uma obsessão. Freud dirá que, em outros casos, essa substituição ela se encontra por atos ou impulsos que originalmente serviram como alívios ou procedimentos protetores e que agora se acham em associação grotesca com o estado emocional que não lhes convém, mas que permaneceu o mesmo e tão justificável como na origem. Vou explicar. Um exemplo de obsessão é a obsessão de aritmomania, aquelas pessoas que não conseguem parar de fazer contas e contar as coisas. Uma mulher adquiriu a necessidade de sempre contar, ficar fazendo contas na cabeça, Isso trazia para ela um estado de profunda angústia. Qual a substituição que ela produziu que acabou ocasionando essa obsessão foi a seguinte: ela havia começado a contar para se distrair de suas ideias obsessivas sexuais. Conseguiu fazê-lo. Ela contava e conseguia esquecer um pouco dos seus pensamentos sobre sexo. Mas o impulso de contar tomou o lugar da obsessão primitiva. Vamos lá, gente. Como se faz essa substituição? São algumas perguntas importantes para nós entendermos as obsessões. Elas são a expressão de uma disposição psíquica especial que pode ser hereditária. Freud não diz que é hereditária, mas pode ter sim um elemento hereditário. Outra pergunta: qual o motivo para essa substituição? É um ato de defesa que pode ser consciente ou inconsciente do eu ante a ideia incompatível. Porque o estado emocional associado à ideia obsessiva se perpetuou, ele continua, em vez de desaparecer como outros estados do nosso eu. Bom, pelo próprio fato de que se produz essa substituição, o desaparecimento do estado emocional se torna impossível. Então, há uma fixação nesse estado, que precisa, então, ser, pela análise, revertida. E nas fobias? Nas fobias, o estado emocional é sempre a ansiedade, o medo. Enquanto as obsessões são múltiplas e mais especializadas, as fobias tendem a ser mais monótonas, mais típicas, Medo de animais, medo do escuro, medo de tempestade, medo de multidões, entre outras coisas. Podemos distinguir as fobias em dois grandes grupos, caracterizadas pelo objeto do medo. Primeiro, as fobias comuns. E a segunda, as fobias de ocasião. O que são as fobias comuns? É o medo exagerado de coisas que todos detestam ou pelo menos temem um pouco. A noite, a solidão, a morte, as doenças, os perigos em geral, as serpentes, etc. E as fobias de ocasião, medo de condições especiais que não inspiram medo ao homem, como a agorafobia e as outras fobias de locomoção. O mecanismo das fobias é bem diferente daquele das obsessões. A substituição não impera mais. Não se acha outra coisa senão um estado emocional ansioso que, por uma espécie de seleção, fez sobressair todas as ideias apropriadas
para se tornarem objeto de uma fobia. As fobias, dirá Freud, fazem parte da neurose de angústia. E esta neurose de angústia, dirá ele, é também de origem sexual, mas para Freud, pelo menos ali no final do século XIX, ele entendia da seguinte forma a neurose de angústia. Ela não se liga a ideias tiradas da vida sexual. Ela não tem mecanismo psíquico, por assim dizer. A origem dela, segundo ele, é a acumulação da tensão sexual, provocada pela abstinência ou irritação genésica frustrée. O que quer dizer isso? Ele está querendo dizer simplesmente que isso se deve à frustração, da vida sexual que não se completa, que não chega ao gozo genital, digamos assim. Por exemplo, ele vai dar como exemplo o coito interrompido. Isso já foi muito revisto pela psicanálise no século XX, mas para o Freud o coito interrompido é algo terrível. A impotência relativa do marido, a mulher que se sente insatisfeita sexualmente por causa disso. As excitações sem satisfação dos noivos ainda não casados. E a abstinência forçada. Ele dirá que é nessas condições, muito frequentes na sociedade atual, principalmente para as mulheres, que se desenvolve a neurose de angústia, da qual as fobias são uma manifestação psíquica. Ele vai concluir o seu texto dizendo que pode haver combinação de fobia e obsessão propriamente, e que isso é inclusive algo muito frequente. Concluindo, a ideia que constitui a fobia, que nesta se acha associada ao medo, pode ser substituída por outra ideia, ou antes, pelo procedimento protetor que parecia aliviar o medo. E aí entra a obsessão. Se você gostou desse vídeo, siga o canal, deixe seu like e compartilhe com quem você acha que vai gostar deste vídeo. Muito obrigado, um forte abraço, saudações de Caronte.